Olá, galera. Obrigado por ter voltado. Vamos lá. Esse é o terceiro bloco da segunda aula sobre unidades de conservação. Então, se você pular algum bloco, por gentileza, volta para que a gente mantenha aqui uma linha de raciocínio, tudo bem? No bloco passado eu falei das ditas unidades de conservação de proteção integral. Cuidado, o termo é proteção, não vamos usar preservação não. De proteção integral, cujo objetivo, segundo a própria lei, é de preservação. Beleza, professor. E agora, nesse bloco a gente vai falar especificamente de todas as espécies das unidades de conservação ditas de uso sustentável. Ok, vamos lá. O artigo 14, mutatis mutandis, faz a mesma coisa ali do artigo 8º, enumera. E aí depois, artigos 15, 16 para frente, vão tipificar aqueles incisos. Daí eu usar aqui para vocês incisos e entre parênteses um artigo, vão tipificar cada um daqueles incisos do artigo 14. Vamos lá, vamos começar pela APA, Área de Proteção Ambiental, que vai dar o resultado APA. Meus amigos, cuidado com a APA. A gente tem aqui, a Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, uma unidade de conservação que envolve 3 estados, 1 milhão e 38 mil quilômetros quadrados, 30 municípios, chegou a ser 38, depois teve uma revisão lá territorial, 30 municípios, Piauí, Pernambuco, Ceará, é grande, meus amigos. Então, por favor, tenham cuidado com essa APA que a gente tem aqui, é uma riqueza que nós temos. Mas por que eu peço tanto cuidado? É só porque tem a APA aqui, professor? Não, é porque só essa APA foi o objeto você estudou especificamente ela no seu estudo de caso da dissertação do mestrado? Não. O negócio da APA, que é a primeira coisa que os concursos públicos vão cobrar de vocês, é uma confusão entre APA e APP. A APA é a Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que foi criada pela Lei 9985 do ano 2000. Já existia antes dela, na verdade. Que a gente vai ver aqui que é uma área extensa. Olha aqui, 1 milhão e 40 mil hectares. É coisa pouca? Não, professor. 3 estados? Não. Na Amazônia ali tem APAs até maiores. Então, são áreas extensas, com relativa ocupação humana, que visa proteger a biodiversidade, tudo bem, mas também regulamentar a ocupação humana, de maneira a garantir, olha, a sustentabilidade, então, objetivo conservacionista de terras públicas ou privadas. Talvez 99% ali da APA Chapada do Araripe sejam em terras privadas. Nada impede de ter ali territórios de poder público. Não houve expropriação, não houve desapropriação, porque criou. Se eu até falo aqui, áreas com ocupação humana, se eu fosse tirar esse povo, deixar de ter ocupação humana. Então, uma ocupação humana é importante. Estimamos que nessa APA Chapada do Araripe a gente já tenha passado ali de 1 milhão e 200 mil pessoas morando nas cidades que formam a APA Chapada do Araripe. Não necessariamente dentro do território. Ok? Então, é uma área extensa, com ocupação humana, com o objetivo ali de conservar a ocupação, de conciliar a ocupação humana com a proteção de recursos ambientais que sejam diferenciados, que sejam motivos da criação de unidade de conservação. A APP eu vou falar para vocês na lei do Código Florestal. Beleza. Mas olha, professor, muda uma letrinha só, covardia, né? Mas pessoal, muda uma letrinha, mas muda tudo. Muda a letrinha da sigla, mas são institutos completamente distintos. Talvez o que tem em comum são espaços territoriais especialmente protegidos, e só. Até a lei é diferente. A APP não é unidade de conservação. Ok? Então, vamos lá. Ele pode ter uma APP dentro de uma APA? Claro. Aqui a Chapada do Araripe é encosta com mais de 40, declive com mais de 45 graus, são APPs também. Então, um não exclui a outra, pelo amor de Deus, tá bom?
Agora, o concurso vai tentar pegar você aí pelo calcanhar, despreparado, porque você vai esquecer ali de uma letrinha, vai achar que é a mesma coisa, ou vai chamar Jesus de Genésio e vai acabar errando, né? Então, tenham cuidado. Vejo muitas provas aí, muitas seleções que fazem vocês confundir uma coisa com a outra. São diferentes. Além do mais, pessoal, a segunda coisa que eu quero destacar das APAs para vocês é porque lá na Lei Complementar 140, lembram dela? Lei Complementar 140, que vai falar das competências em matéria ambiental, a repartição de competências, o que é da União, o que são dos estados, o que é do município. Lembrando que o DF vai ter a hora competência estadual, a hora competência municipal. Pessoal, quando a gente vai falar da competência para licenciar em unidades de conservação da União, é da União. Do Estado, é do Estado. Do município, é do município. Do DF, é do DF. Em todos, artigos 7º, 8º e 9º, exceto as APAs. Ui, exceto as APAs? E a APA, então, não é a unidade de conservação. Agora, como são áreas extensas ocupadas pelo ser humano, o licenciamento, o processo de licenciamento não está atrelado apenas ao órgão que a criou. Na minha opinião, teria uma lógica muito maior. Mas o nosso legislador preferiu retirar essa competência. Então vamos lá. Aqui na APA Chapada do Araripe, eu falei para vocês, está aqui, ó, na divisão. Essa é a APA. Tem uma parte aqui que é, na verdade, uma parte aqui que é Piauí e uma parte aqui que é Ceará. CE, PE, PI. Ok. Então, beleza, professor. E aí? Vamos supor que aqui perto do... Aqui dentro do Pernambuco, sei lá em Serrita. Então, aqui em Serrita, o cidadão lá quer fazer dentro da área da APA Chapada do Araripe, quer fazer como eu diria, um loteamento, ok. Ele precisa pedir o licenciamento do loteamento dele, que só vai causar dano dentro de Serrita. A União, não, pode ser que se em Serrita tiver o órgão municipal, ou sei lá, em Araripina, beleza, se a Araripina tem, o cidadão não precisa pedir ajuda nem ao Estado do Pernambuco, nem ao Ceará, ele vai pedir ajuda ao órgão municipal, porque sai da regra especial da competência das unidades de conservação e vai para a regra geral, ou seja, se for de pequeno impacto, se o município tem o Comitê Municipal de Meio Ambiente, se tem a estrutura na autarquia lá, os profissionais técnicos competentes, ok, faz lá. Ah, mas traz impacto para mais de um município, aí vai para o estado. Ah, mas fronteira, isso e aquilo outro, mais de um estado. Aí, meus amigos, seria da União, tudo bem? Mas não é porque é uma APA da União que necessariamente é da competência da União licenciar. Então, a segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui, de todas essas unidades de conservação, a gente já falou de 5 de preservação permanente, ou de proteção permanente. A gente vai falar de mais 9 de uso sustentável. Então, todas essas, a única exceção na questão do licenciamento é a APA. Então, 2 cuidados que vocês têm que ter para provas e concursos. ARE é a nossa segunda, a área de relevante interesse ecológico. É uma área de pequena extensão, pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, que abriga exemplares raros da biologia, da biota, da vida regional e tem como objetivo manter ecossistemas. Propriedade também pode ser pública ou privada. E aí, meus amigos, de novo, quando a gente está falando ali da biologia, a gente tem a Rebio, o mais protetivo. A gente já falou ali da reserva de fauna, as famosas... Opa, estou voltando. Reserva de fauna não, professor. A gente já falou do refúgio da vida silvestre, ok? Refúgio da vida silvestre, as revis. Nós falamos agora da área, que vai proteger também os ecossistemas, a biodiversidade. Legal. E depois a gente vai falar da Refal.
Então, basicamente, quando eu vou falar de proteger espécies, essas aqui são as mais adequadas. Da mais protetiva, que também é a mais restritiva, para a menos protetiva. Além disso, meus amigos, Floresta Nacional, meu xodó, né? A Floresta Nacional do Araripe, como falei para vocês na aula passada, é o motivo de eu gostar do direito ambiental. Está lá no artigo 17. É uma área com cobertura florestal. E sim, meus amigos, florestal, a gente tem essa natureza de plantas, a gente está falando do reino plantar e tudo bem, mas de um porte um pouco mais considerado. Então, eu tenho floresta naquele sentido de floresta mesmo. Ah, William, aquela restinga que tem assim nas dunas, pode ser uma floresta nacional? Meus amigos, se a mata ali, se a característica é só da restinga, não. Eu posso ter outras, mas não essa. Então, cobertura florestal de espécies, olha aqui, ó, predominantemente nativos. Ah, William, por que não tem que ser nativo? Porque o predominante nativo para ter aquela característica natural relevante. Agora, é óbvio que a gente sabe que praticamente todo o nosso país já sofreu consequências aí dos nossos colonizadores. Se não do colonizador propriamente dito, de algum nativo que saiu replicando. Então, por exemplo, a manga. A manga não é uma espécie nativa nossa. A jaca não é, mas muita gente acabou plantando e virou quase como se fosse. Ainda hoje se tem uma grande divergência se o caju é ou não nativo brasileiro. Eu me filio às escolas que dizem que seja. O caju é brasileiro, é de nossa região aqui sim. Mas ele já foi levado para outros locais e se adaptou muito bem também em até outros continentes. A manga, a jaca, sei lá, a própria maçã, o café. Então, tudo isso não é nativo brasileiro, mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, não estou aqui para emitir juízo de valor nesse momento, foram trazidos. E aí, se a gente desconsiderasse a proteção de todas as florestas do nosso país, porque foi trazido uma ou outra espécie exótica, então a gente não ia proteger quase nada. Então, daí falar em se proteger as florestas, mesmo que não exclusivamente nativas, mesmo que tenha algumas outras espécies que chegaram, foram plantadas e se adaptaram. E tem como objetivo básico o múltiplo uso sustentável dos recursos florestais. A pesquisa científica e é caracterizado por dominialidade pública. Meus amigos, se a gente for olhar a Floresta Nacional do Araripe, vocês vão ver, não pode ter ninguém morando lá dentro. Não pode. Em algumas situações específicas, na existência de tribos indígenas ainda é possível, mas mesmo assim isso é discutido pela doutrina e pela jurisprudência, poderia ou não poderia. O ideal talvez não fosse criar uma unidade de conservação floresta nacional, mas qualquer outro tipo. Eu entendo que dentro do Floresta Nacional não deve ter ninguém morando lá dentro, porque a dominialidade deve ser pública mesmo. Ponto. Ok. E aí, professor? Mas vocês vão ver, o pessoal do entorno sobe na Floresta Nacional do Araripe para catar piqui, o leite da janaguba, a famosa faveira ou a fava danta. Tem gente que vai lá, inclusive com licença do poder público, para catar lenha daquelas árvores que já estão mortas, daqueles galhos que já caíram. Então, o que não pode é você sair cortando a floresta para transformar em lenha. Mas a lenha que está lá disponível, nada impede que você vá lá retirar. Inclusive, tem trabalhos muito bem estudados e bem organizados, no sentido de que, a partir do momento que se permite à população do entorno tirar a lenha de lá, a população economiza com gás, ao mesmo tempo que diminui o risco de incêndios de grandes proporções na Floresta Nacional. Então, a ideia é manter ali exatamente por uso direto. Você vai lá, vai pegar os recursos que são possíveis. É claro, a caça via de regra é proibida, mas existe a possibilidade da coleta de alguns animais, como por exemplo o caranguejo, em algumas florestas é possível. Tudo bem? Mas basicamente se refere a recursos florestais. Aí eu estou muito mais atrelado mesmo à flora do que à fauna. É permitida a visitação, então você sabe que na Floresta Nacional do Araripe tem muita gente que vai para andar de bicicleta, para fazer trilha, fazer caminhada, fazer piquenique, tem gente que usa para suas manifestações religiosas, diversos cultos distintos, então
já vi manifestações da Ubanda, já vi manifestações da Igreja Católica, já vi lá em cima também manifestações de igrejas evangélicas. Então, existe um uso múltiplo, com inclusive a permissão da coleta de recursos, então o uso direto mesmo. Reserva extrativista. Meus amigos, reserva extrativista, famosas RESETs, que estão lá no artigo 18, e as reservas de desenvolvimento sustentável, as RDS, estão lá no artigo 20, eu mantive aqui nos slides a ordem que está prevista na lei, elas são basicamente a mesma coisa. A nomenclatura aqui tem diferenças, inclusive são duas das unidades de conservação que eu peço que vocês achem as diferenças. Mas basicamente a diferença aqui foi ideológica. Uma basicamente é mais ligada ao sistema estadunidense, o sistema americano de unidades de conservação, e outro mais ligado a um sistema europeu. A nomenclatura muda exatamente por essa questão ideológica, mas o uso vai ser quase o mesmo. Vamos examinar? Olha aqui, no artigo 18, área utilizada por populações extrativistas tradicionais. Vamos lá para a RDS, área natural que abriga populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e tem como objetivo básico, vamos lá, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Extrativismo, sistema sustentável de exploração. Vamos lá, convenhamos, né? Mas vamos lá. Tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. No outro, desenvolvida ao longo de gerações e adaptadas às condições ecológicas e locais que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da biodiversidade. Só, populações tradicionais, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos regulamentos que as define. Então, basicamente, essa a conceituação. São populações que já estão adaptadas àquele espaço onde elas ocupam. A grande diferença, eu peço que vocês leiam os artigos 18 e 19, é que aqui, 18 e 20, é que aqui na RDS é possível que você faça ali um pequeno desmatamento para plantar ali seu feijão, seu milho, sua macaxeira, ter alguns animais domésticos ali de pequeno porte que não vão prejudicar a biodiversidade local, enquanto que no extrativismo não. Na RESEC você vai lá e só retira mesmo que tem, você não poderia substituir aquela mata, aquela fauna, aquela flora, tudo bem? Então, basicamente a diferença vai ser essa, mas o objetivo é basicamente idêntico. Lembrando que a dominialidade das terras será sempre de terras públicas. Não é impossível a manutenção dessas populações tradicionais aqui, não. É possível, mas a dominialidade aqui é pública. Reserva de fauna. Meus amigos, a reserva de fauna ela é das criações mesmo da Lei 9985, do ano 2000, e ela substituiu o que existia antes no nosso ordenamento jurídico, que eram as chamadas reservas de caça. Substituiu a reserva de caça. Então, de fato, seria ali inconsequente eu dizer que caça é crime no nosso país, mas ter locais específicos para a caça. Não deixa de existir, mas a gente mudou ali, substituiu o termo, pelo menos o termo que é tipificado como crime. São áreas naturais, com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudo técnico científico e manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. O que quer dizer isso, professor? Que pode acontecer a coleta. Só a título de exemplo, ali na década de 70, 80, basicamente acabou num Brasil chamado Jacaré do Papo Amarelo. Ele tinha uma parte do seu couro muito nobre para a produção de bolsas e sapatos da alta costura, como o pessoal gosta de dizer. Então essas grandes marcas, sei lá, Prada, a Prada da vida ia lá e comprava o couro da barriga, só esse da barriga que interessava, do Jacaré do Papo Amarelo. Ok.
era tão valioso que qualquer um que estava ali na região visse um jacaré daquele já pensava no quanto que ia ganhar, matava o danado jacaré. E o jacaré começou a desaparecer. Acontece que parte da população que existia ali já se alimentava mesmo do jacaré, só que o pessoal começou a matar simplesmente pelo couro. E aí estragava carne, ok? Coisa feia de se ver. E aí, professor, foi proibida a caça do jacaré do papo amarelo. Quem fizesse ia sofrer lá as duras condenações da lei de crimes ambientais. Acontece que ali, 20 anos depois, começou a se notar que a população de jacaré do papo amarelo, cujo único predador na natureza, no Pantanal, há muitos séculos, é o ser humano, começou a sair de controle. E os jacarés começaram a ser um risco para a própria biodiversidade, para o equilíbrio ecológico. E aí se notou que em algumas situações específicas, durante uma parte ali do ano, seria possível o abate do jacaré do papo amarelo, sem colocar em risco a perpetuidade da espécie na natureza, e se não fosse feito, traria também um prejuízo. Uma coisa semelhante a gente também pode falar seria ali, apesar de não ser nativo, não se criaria uma refal para isso, mas seria também a possibilidade do abate do java-porco, né? Então, em São Paulo e Minas tem trazido prejuízos econômicos grandes. Então, é possível o abate desses animais, desde que devidamente autorizado pelo poder público e que não coloque em risco a proteção da biodiversidade. Tudo bem? A RDS eu falei para vocês, e para terminar eu falei 9, mas na verdade só são 7, era só para assustar vocês. Nós temos as RPPNs. RPPN. É um bom exemplo daquilo que pode ser criado, como o professor Herman Benjamin disse, por uma sentença ou por um TAC. Imagine, por exemplo, que você é dono de uma grande propriedade rural, você comete algum crime ambiental, você faz um acordo com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público de conservar uma área considerável lá na sua propriedade e que você não fez aquilo por maldade, não foi doloso, cometeu crime, mas agora você vai se comprometer a proteger de uma maneira especial uma parte lá da sua propriedade. Você vai criar uma RPPN. Ok? É possível acontecer isso. E aí o TAC seria o ato de oficialismo, ato de poder público suficiente para a criação da unidade de conservação. Claro que isso tem que ser levado a registro público no cartório de registro de imóveis. É a única unidade de conservação que, de fato, depende do interesse do particular para que seja criado. Agora, depois de ser criado pela vontade do particular, só pode ser extinta por lei. Claro, todas, não tem exceção. Todos os espaços territoriais especialmente protegidos carecem de lei para a sua extinção. Então, claro, maravilhoso se você puder criar um RPPN, crie, mas lembre que não vai depender a extinção dessa RPPN de sua vontade. E se você explorar de maneira inadequada a RPPN fora dos objetivos de gestão específicos criados para ela, você poderá estar cometendo crimes ambientais, inclusive agravados ou mesmo que sejam situações específicas do tipo. Ok? Então, RPPN, uma área privada, gravada com perpetuidade, vai depender de lei para retirar essa perpetuidade, com o objetivo de conservar a biodiversidade. Meus amigos, são essas as 12 espécies de unidades de conservação. Já passei um pouco aqui dos 15 minutos previstos, mas eu ainda volto para um quarto bloco de fechamento sobre as unidades de conservação.